Gravando. Gente, boa noite. Ele veio uma certa surra agora para poder deixar o meu querido Sai Baba. Quem nunca ouviu falar dele, ele é um indiano, seguidor, um grandioso orador, médium, quase um deus na Terra, na época que viveu há pouco tempo que eu falo que ele faleceu, é porque eu tenho uma certa idade, sabe? Eu tenho 20 e poucos anos. E não faz muito tempo que ele faleceu, porque eu estava na Terra. E ele era a bondade, é tipo Gandhi. Ele era considerado na Índia um deus em vida. Ele materializava pó, materializava areia, do nada. Tamanha força mental desse senhor fantástico chamado Sai Baba. Ele é tão querido pela minha família, que conhece a história dele e me contou, que acho que a gente adquiriu traços fisionômicos dele. Então eu estava fazendo um trabalho horroroso, mudei até de local de gravação para poder caber de alguma forma ele e eu no mesmo espaço, ou no lugar onde ele estivesse, para vocês conhecerem. Mas por que Sai Baba? Porque a imagem de Sai Baba está presente nesse vídeo de agora. Gente, existe um estudioso, psiquiatra, que ele fala sobre problemas psiquiátricos e abordagem espírita, né? Ou melhor, abordagem espírita nas pessoas com problemas psiquiátricos graves. Eu sei que se a gente ficar olhando e justificando que as pessoas que cometem crime são todas doentes mentais, ou que as doenças mentais são causadas por espíritos obsessores ou por energias negativas, forma pensamento mal criadas, né? Criadas no sentido de criação. Então, a gente não vai ter ninguém não vai ter cadeia para ninguém. Todo assassino vai ser liberado, porque vai ser considerado doente. Para ele, o caso é esse mesmo. E não vou negar para vocês, eu não estou pregando a soltura de todos os assassinos, traficantes, estelionatários, torturadores. Eu não estou pregando a soltura de ninguém, porque chega a um ponto que existem pessoas que não conseguem, não têm condições de viver em sociedade, porque realmente é um perigo. Não estou fazendo nenhuma plástica aqui não, tá? Então, mas acontece que o Flammarion falava sobre isso, e o tempo todo Sai Baba falava sobre isso. Mas por que nós, desculpa incluir no mesmo patamar de Sai Baba, eu não acho que humildade seja como se diz, elogio para ninguém. Humildade é obrigação para si próprio. E se você não for humilde, você acaba arrebentando a sua vida.
E lá na frente, todo mundo tem alto e baixo. A roda da fortuna roda o tempo todo. O mundo, os ciclos fecham e abrem. A vida, a terra é uma roda, a vida é uma roda. Tudo sempre em círculo. A maioria das coisas é sempre em círculo. A perfeição é um quadrado, né? Que praticamente não existe, é criado. Mas eu queria falar com vocês, sobre a relação entre doença mental e criminologia. Eu falo com uma certa propriedade porque eu ainda trabalho, eu estou aposentado, mas eu ainda trabalho na espiritualidade, muito constantemente. Eu não faço propaganda das minhas ações espiritualistas porque eu acho que não é nada legal, né? Acho que você, dentro de fazer as ações espiritualistas, você faz com seriedade, calado, guardado, sério. Mas pelas minhas práticas de vida, ao longo dessa pequena existência que eu tenho tido oportunidade de servir como médium, né? Servir de elemento de comunicação de desencarnados e encarnados. Desencarnados e energias, né? Que se manifestam para justificar o estado mental de determinadas pessoas. Isso é muito sério. Isso não se fala de agora, nem quando Cristo esteve na Terra, ele jogou uma vara de porcos, lógico, ele jogou uma vara na ribanceira, porque estava incorporado uma legião, a gente para explicar melhor, uma legião de obsessores num homem só. E Cristo, com o poder dele, né? Eu sou muito amante de Cristo. Sou amado por ele também, tenho certeza. Nós somos. E então, o que aconteceu? Cristo jogou numa vara de porcos, espíritos obsessores, numa pessoa só, e imediatamente essa vara de porcos se jogou numa ribanceira. Isso é uma passagem da Bíblia. Eu tenho muitas passagens da Bíblia porque eu leio bastante a Bíblia, por incrível que pareça. Fora as histórias que foram me contadas durante muito tempo, que minha família, por parte de pai, é muito católica fervorosa, e eu gosto disso. A gente se ama muito. E o que acontece é isso, existe sim uma interferência espiritual muito grande quando uma pessoa comete um delito. Um delito que pode ser um simples roubo de 250 gramas de manteiga, como pode ser um latrocínio, a morte de uma pessoa provocada por ligações, né, de pensamento, vibrações negativas, se é que existe alguma coisa chamada negativa, mas vibrações obsessores, onde as pessoas entram na mesma ondulação, a pessoa entra na mesma vibração e permite que a obsessão se faça e o crime se realize.
Isso não se dá só no nível de obsessão a partir da pobreza da comunidade, de quem nasceu com muita fome. Não se dá só nesse nível, não. Porque no nível mais elevado de políticos existe como é que se diz? A vibração, né? A ligação vibratória, ondulatória de pensamentos que produzem mal a uma nação inteira, a uma humanidade inteira, a um país inteiro. Vide uma guerra, uma não, várias guerras no Oriente, guerras que não param, que não acabam nunca. Isso, eu não estou dizendo que é espírito do mal ou espírito do bem, eu não gosto dessa divisão entre mal e bem, maniqueísta, mal e bem, bom, ruim, branco, preto. A vida não é isso, né? A vida é muito mais complexa. Então, a minha irmã está chegando. Heloísa, eu estou gravando, por favor. Então, a vida é muito mais do que bom, mal, bem, ruim, bom, ruim, bem, mal. E quando se fala em crime, não se fala em crime exatamente apenas de 250 gramas de manteiga. Se fala em crime matando milhões de pessoas, inclusive crianças e senhoras, em países distantes, em países próximos, dentro deste país, dentro desse estado, dentro dessa cidade, né? Então, quando Flammarion fala sobre essa troca, né? Essa entrada, essa falta de vigilância, essa mesma vibração, né? Quando as pessoas entram na mesma vibração de formas, de energias, de obsessores muito prejudiciais, né? Que a gente chama de prejudiciais. Então, acontece. Então, por isso eu coloco Sai Baba, porque ele pregava essa necessidade de se prestar atenção no que você vibra, naquilo que você pensa, no ódio que você sente, até onde vai. A gente nunca sabe até onde vai nossa raiva, a gente nunca sabe até onde vai nosso ódio, a gente nunca sabe até onde pode chegar, onde pode ser espalhada a nossa fofoca, né? Por causa de um movimento ou uma palavra mal feita de outra pessoa, né? A gente pode, a partir de uma besteira, fazer uma guerra por simplesmente ego, né? Está se falando tanto nessa palavra, ego inflado, né? Uma guerra cometida por causa de uma pessoa com ego inflado é absurdo, mas acontece. Isso, essa pessoa com ego inflado que provoca uma guerra, ela está obsediada com toda certeza. E por que é que as pessoas que estão dentro dos presídios, dos reformatórios, né, não podem estar também sendo influenciadas por energias desagradáveis? Qual a diferença de uma pessoa que rouba 250 mil reais e de uma outra que rouba 300 milhões de uma nação? Uma pessoa que rouba 250 gramas de manteiga e é condenada porque espera a condenação na cadeia ou num lugar, e enquanto ela espera, às vezes até morre, porque fica 2, 3 anos, e a outra o outro rouba 250, 300 milhões, 400, 500 milhões,
não foi pego em flagrante, né? Então não precisa ser, não pode ser autuado, sequer autuado, hein? Não pode ser sequer autuado. É, quanto mais preso. Eu sei que isso provoca polêmica e que esse vídeo pode não sair do ar, não ir ao ar, mas eu vou tentar fazer com que se entenda que a doença mental não atinge apenas as pessoas de comunidade pobre, tá? Pessoas com passado de fome. A doença mental, que Flammarion fala, o doutor professor Pedro Álvares, neurocientista, ele não fala sobre esses assuntos, né? Mas eu aproveito o que ele fala para poder desenvolver meus pensamentos também a respeito de neurociência, neurociência, que eu gosto muito, né? A neurolinguística também abrange essas coisas. E hoje em dia, no mundo, do jeito que o mundo está, a ciência, por ela não conseguir explicar determinados fenômenos disparantes, principalmente disparantes nas diferentes classes sociais, ela admite já interferência de energias espirituais, né? E admite doenças mentais provocando crimes. Eu digo, por exemplo, uma pessoa que chega em casa alcoolizada, bate numa mulher até matar. Uma pessoa alcoolizada não respeita a lei seca e com seu carrão bate num Fusca e mata o pobre motorista que de repente está trabalhando para poder sobreviver. Então, como dizem os evangélicos, o mal não está exatamente em algum lugar, está em todos os lugares, está aqui comigo, inclusive, em todo mundo. E tem uma professora que falava para mim, hoje em dia eu não sou mais aluno dela, mas eu considerei muito importante. Deus está em todos os lugares, o diabo está nos detalhes. Eu queria fechar só com isso. Que Saibaba lá de onde estiver, olhe por nós. São Miguel também. E o Divino Espírito Santo abençoe nós todos. Obrigado. Desculpa o vídeo delicado, o assunto delicado que esse vídeo trouxe. Boa noite.